Obediência não é moeda de troca. Olá, pessoal. Vamos à mensagem do dia. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Então, aqui a palavra do Senhor, ela está falando de um casal, está falando de Zacarias e Isabel. Os dois eram de famílias sacerdotais, ou seja, os seus pais eram sacerdotes, então eles conheciam a palavra de Deus desde muito cedo, desde muito criança. E a Bíblia vai dizer que esse casal, eles eram obedientes a Deus, eram obedientes, eram tementes a Deus. Eles viviam de uma forma irrepreensível, ou seja, qualquer pessoa que olhasse para a conduta, para a vida deles, não tinha nada do que dizer de desvios de conduta, de comportamento, porque eles eram exemplares. E a gente vê que a Bíblia vai dizer que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E eles já eram mais velhos, já eram avançados em idade. Ou seja, haviam duas impossibilidades aqui de haver um filho, de haver criança. Tanto a esterilidade de Isabel, como também o fato dos dois já serem idosos, já serem mais velhos. E olha que coisa interessante. Quando a gente olha para a história de Israel, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que quando as mulheres muitas vezes eram estéreis e não podiam gerar filhos, isso aos olhos das pessoas parecia algo ruim, porque para as pessoas era um motivo de vergonha, para as pessoas era como se aquela família ou aquela mulher estivesse debaixo de um juízo, debaixo de um castigo de Deus. As pessoas interpretavam de uma forma muito errada. A gente deve sim valorizar a família, a gente deve sim dar continuidade, ter filhos, porque o próprio Deus disse que não é bom que o homem esteja só, ou seja, Deus é a favor do casamento, e o próprio Deus disse, multiplicai-vos para Adão e Eva, ou seja, Deus quer que nós tenhamos filhos, Deus quer que a gente dê continuidade à espécie, essa é a vontade de Deus, porque Deus, ele preserva, ele zela pela família. Mas a gente não deve de forma alguma chegar ao extremo de pensar que, como aquelas pessoas estavam pensando na época, que o fato daquela mulher ser estéril era um castigo ou era um motivo de vergonha, de forma alguma. Às vezes isso acontece, infelizmente, de haver esterilidade. Mas o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia vai dizer que esse casal, eles viviam de modo irrepreensível, ou seja, mesmo que eles não tivessem aquilo que eles mais queriam, que era ter um filho, ainda assim eles eram obedientes a Deus. Não acontecia deles olharem para o céu e dizer assim, a Deus, já que o Senhor não está nos dando um filho, então eu não vou obedecer ao Senhor, eu não vou ser obediente. Por quê? Porque eles não usavam a sua obediência como uma moeda de troca. Eles não obedeciam a Deus para ter coisas, eles obedeciam a Deus porque Deus é infinitamente digno de ser obedecido. Então eles obedeciam a Deus por amor e por consideração a Deus e saber que Ele é completamente digno. Então eles não obedeciam para ter coisas, para obter coisas de Deus. E é isso que deve nos trazer um grande ensinamento hoje. Não use a sua obediência como moeda de troca, porque Deus, ele é digno de ser obedecido. A gente deve obedecer porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é Deus, porque Deus é santo, porque Deus é amor, porque Deus nos criou, porque Deus nos alcançou, Deus nos salvou. A gente poderia simplesmente não existir, mas Deus nos criou por sua infinita bondade, misericórdia, por sua graça, pelo seu amor, Deus nos criou e Ele é completamente digno de ser obedecido. E a gente não pode de forma alguma utilizar a nossa obediência como uma moeda de troca, querendo dizer para Deus, Deus, eu faço isso se o Senhor me der aquilo, eu só vou fazer isso se o Senhor me der aquilo ou aquilo outro. Isso é completamente errado, porque quando a gente tenta utilizar a nossa obediência como moeda de troca, quem está sendo o Deus da história não é o Deus da Bíblia, nem o Deus do céu, mas quem está sendo o Deus da nossa vida somos nós mesmos, porque somos nós que estamos dando as cartas, nós é que estamos ditando as regras, nós é que estamos estipulando a maneira como Deus deve
agir, nós é que estamos ditando como Deus deve agir e como Deus deve ser, quando a gente age dessa forma, dizendo para Deus, eu só faço isso se o Senhor me der isso, isso e aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente não acrescenta nada a Deus quando a gente obedece a Ele. Deus não precisa da nossa obediência, nós é que precisamos obedecê-lo. Quem ganha com a nossa obediência não é Deus, mas quem ganha com a nossa obediência somos nós mesmos. Porque Deus é Deus, nós obedecendo ou não. Deus não deixa nem um pouco de ser Deus se nós desobedecemos a Ele. Se nós obedecemos a Deus, nós temos muito a ganhar, porque nós mostramos que amamos a Ele, que cremos nele, e logo há uma salvação, a vida eterna. Logo, se nós desobedecemos a Deus, se nós fizemos tudo errado e não nos importamos, o que acontece é que há um castigo eterno para nós. Então, o que muda é a nossa condição, o que muda é o nosso destino eterno, o que muda é a nossa vida. Mas Deus continua estando assentado num alto e sublime trono com a nossa obediência ou sem a nossa obediência. Nós não acrescentamos nada a Deus. Deus não necessita da nossa obediência. Quem precisa da nossa obediência somos nós mesmos. Então, não utilize a sua obediência como moeda de troca, mas obedeça a Deus porque Ele é maravilhoso, porque Ele é Deus e porque Ele é Senhor. Então, essa era a mensagem de hoje. Não seja imaturo, desobedecendo a Deus ou querendo usar a sua obediência como moeda de troca, mas simplesmente obedeça a Deus porque Ele é digno. Então, essa era a mensagem de hoje. Não use a sua obediência como moeda de troca. Peço que você compartilhe esse vídeo com alguém. Peço que você deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Clica no link aí no comentário fixado no topo, no prlucasfranco.com, e se inscreva no nosso curso bíblico e teológico Fundamentos. Aproveite esse ano e se aprofunde no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra do Senhor, e amplie assim a sua fé e amplie a sua intimidade com Deus. Então, um grande abraço e até amanhã.